Boa noite para você de casa, o NTV News está chegando. Polícia apreende arma e homem é preso em ocorrência de sequestro e ameaça em Patos de Minas. Quais são os direitos de quem tem prejuízos em acidentes de trânsito por causa da falta de visibilidade? O NTV News está começando. Moradora denuncia furtos de fiação em residências no bairro Cônego Getúlio. STF suspende concurso da Polícia Militar de Minas por limitar seleção de mulheres. Com alta recorde da agropecuária, PIB fecha 2023 em 2,9%. Manutenção na Ponte do Arco causa fila e congestionamento de veículos. Comerciantes reclamam de modificações no trânsito após obra no bairro Caramuru. Defensoria orienta sobre obrigações e deveres nas reclamações relacionadas a mato em lotes vagos. Após atropelamento de ciclista, mãe tenta localizar motorista que se envolveu no acidente e aumentam os processos judiciais para garantir direitos à saúde em Patos de Minas. Hoje é sexta-feira, 1º de março, e o NTV News está começando. Um homem de 27 anos foi preso nesta quinta-feira por ameaça e sequestro em Patos de Minas. Com ele, os policiais localizaram faca e arma de fogo. Assim que chegou do trabalho, a moradora do bairro Boa Vista percebeu uma caminhonete com 2 pessoas nas proximidades da casa dela. A polícia atendeu ao chamado da mulher e abordou os ocupantes do veículo. Durante as buscas, uma faca foi localizada no bolso do passageiro, além de luvas e um revólver calibre 22 com 7 munições que estavam atrás do banco. Imediatamente, as nossas equipes se deslocaram para o local e fizeram a abordagem do veículo. Era uma Fiat Toro com 2 ocupantes. Um deles estava de posse de uma faca no bolso da bermuda e também foi localizado um revólver calibre 22 no interior do veículo. Ao serem abordados, o condutor do veículo que contou a história para nós, que ele começou uma conversa via aplicativo de Instagram com uma pessoa que se identificou ser mulher, do sexo feminino, e que então eles teriam marcado o encontro para a data de ontem. Quando então o condutor do veículo, aqui tratado como vítima, chegou no local do encontro, ele foi abordado pelo autor, que o colocou no interior do veículo e sob ameaças, inclusive com a arma de fogo, o fez percorrer diversas ruas da cidade e posteriormente dirigir-se até a casa da ex-namorada. Ainda conforme as informações, a mulher de 25 anos, ao atender o chamado do amigo, abriu o portão e se aproximou do veículo, mas percebeu que havia uma pessoa deitada no banco de trás do carro e voltou para o interior da residência, quando denunciou a situação para a polícia. A intenção dele era essa, era fazer com que a possível vítima, a ex-namorada, fosse enganada por a pessoa que estaria chamando por ela e que então ela facilitasse o acesso dela ao autor. No entanto, aí ela foi esperta, foi inteligente, acionou a Polícia Militar assim que percebeu que havia alguma coisa estranha. Ao perceber também que havia uma pessoa deitada no banco de trás do veículo, ela já se desvencilhou, voltou para o interior da residência e nos acionou, o que é correto e que foi extremamente importante para que nós pudéssemos abordar o veículo e retirar esse autor e essa arma de fogo aí da possibilidade de ameaça a essa vítima, essa possível vítima de violência. O suspeito relatou para a PM que queria apenas conversar com a ex e por isso agiu dessa forma, já que ela não atende e nem retorna as mensagens dele. Ele relatou que queria apenas conversar com a ex, contudo ela nos relatou que já terminou o relacionamento aproximadamente uns 2 meses e que de lá para cá ele vem proferindo ameaças a ela. A gente ressalta a importância de todas as mulheres que se sentirem ameaçadas utilizar os canais disponíveis, o 190, 181, que é o Disque Denúncia, e não se eximir de buscar as seguranças que a lei garante através da 11.340, que é a Lei Maria da Penha. No bairro Cônego Getúlio, bandidos furtaram a fiação de uma residência em reforma. A moradora denuncia que outras casas já foram invadidas. O problema de Delma Antunes, que possui uma residência na rua Cônego Getúlio, começou há cerca de 5 meses, quando teve a casa, que estava vazia, invadida e roubada. Os ladrões levaram fiação elétrica e destruíram parte da residência, principalmente os banheiros. Eu estava negociando a casa e o pessoal entrou, os vizinhos me avisaram, cheguei aqui, a casa estava toda destruída.
né, arrancaram os fios, quebraram todas as peças de banheiro, cozinha, sujaram a casa todinha, ela estava bem pintada. E os vizinhos chegaram junto com a pessoa aqui, que estava quebrando, né? Eram 2 pessoas, falou que já tinha chamado a polícia, eles deitaram no chão, cruzaram as pernas e falou que não tinha problema, que eles não tinham medo de polícia, que podia chamar quem quisesse. Então ainda ficou, a polícia demorou a chegar, mas quando chegou eles já tinham saído, mas sempre voltando, sabe? A gente tentava fechar de uma forma, tentar de outra, eles já conheciam o local, sempre invadindo, né? Ela conta que teve um prejuízo de 13 a 15 mil reais. Agora a proprietária trabalha para reformar a residência. O prejuízo é na faixa assim, de 13 a 15 mil. Porque agora eu tive que refazer a Copasa, CEMIG, as normas são outras da época, a tubulação, os revestimentos estavam todos completinhos, aí teve que quebrar tudo porque os canos eram de ferro, né? Teve que refazer, parte Copasa, CEMIG, teve que refazer, sabe? Então, assim, além do desgaste emocional e financeiro, né? Idelma Antunes fala do sentimento de impotência diante da criminalidade. Ela diz que esses casos são comuns pelo bairro. Porque a gente paga os impostos, paga IPTU, para não ter segurança, para não ter apoio nenhum, né? Então, as autoridades não têm... A gente não tem visto um esforço da parte deles, o pessoal continua aí, continua invadindo. Tem na rua, tem no bairro, a gente está sempre conversando com um, com outro, as pessoas estão reclamando que as casas estão sendo invadidas, estão roubando, rouba números, rouba padrão. Ao lado da minha casa, onde eu moro, eles roubaram o padrão, sabe, junto com as pessoas lá. Então, assim, é uma coisa constante. Depois do intervalo aqui no News, STF suspende concurso da PM de Minas por limitar a seleção de mulheres. Com a alta recorde da agropecuária, PIB fecha 2023 em 2,9%. E artesãos de Patos de Minas vão participar do projeto turístico Minas Santa 2024. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal suspendeu o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais por conta do limite de vagas para mulheres. Para o STF, a restrição fere os princípios constitucionais por isonomia e igualdade entre homens e mulheres e reforça a exclusão de mulheres nos ambientes profissional e educacional. A prova do concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, agendada para 10 de março, está suspensa. A decisão é do ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, devido à restrição de gênero. Conforme o edital da PM, das 2.901 vagas disponíveis, apenas 10%, 290, são reservadas para mulheres. A decisão do magistrado atende a um pedido da Procuradoria-Geral da República, que argumenta que não há nenhum respaldo constitucional que fixe percentuais para mulheres no acesso a cargos públicos, criando discriminação em razão do sexo. Na decisão, o ministro do STF ainda cita decisões anteriores semelhantes do Supremo para forças de segurança do Distrito Federal e de estados como Goiás, Pará, Mato Grosso, Santa Catarina e Piauí, e algumas julgadas antes do anúncio do concurso da PM mineira. Assim, Nunes Marques confirma que o limite de vagas para mulheres afronta os princípios constitucionais de isonomia e da igualdade entre homens e mulheres e viola a proteção do mercado de trabalho da mulher, sobretudo de acesso a cargos públicos e a proibição de discriminação em razão do sexo quando da admissão. E reforça que a proibição de que mulheres disputem a totalidade das vagas disponíveis em concursos públicos na carreira militar reforça a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional. Assim, a prova do concurso da PM de Minas segue suspensa até a análise dos demais ministros ou até que o edital seja editado. A Polícia Militar de Minas Gerais publicou uma nota nesta sexta-feira e disse que dará mais informações sobre a realização da prova assim que for notificada da decisão do STF. A economia brasileira cresceu 2,9% em 2023, conforme dados divulgados hoje pelo IBGE. A alta foi puxada pelo crescimento recorde do setor agropecuário.
O crescimento de 2,9% no PIB brasileiro de 2023 representa, em termos nominais, 10 trilhões e 900 milhões de reais no ano, de acordo com os dados do IBGE. O resultado ficou próximo ao de 2022, que registrou crescimento de 3%. No último trimestre de 2023, a economia brasileira desacelerou, porém a alta recorde de 15,01% do setor agropecuário foi o principal responsável pelo crescimento do PIB no ano. Esse crescimento de 2,9% do PIB foi muito explicado por duas atividades econômicas que tiveram crescimentos bastante expressivos no ano, inclusive uma delas registrando até o recorde de toda a série que a gente tem desde 1995. Então, esse foi a agropecuária, que cresceu 15,1% ano passado, puxado muito pelos crescimentos na produção de soja e milho, duas das mais importantes agriculturas, lavouras do Brasil. E depois veio a indústria de extrativa mineral, com extração de petróleo e minério de ferro, que cresceu bastante também, e as duas em conjunto são responsáveis mais ou menos por metade desse crescimento do PIB do ano passado. A agropecuária também provocou um efeito em cadeia e colaborou para bons resultados em outros setores, como nas exportações, na indústria de alimentos e segmentos específicos do setor de serviços. Pela ótica da demanda, destaque para a despesa de consumo das famílias, que avançou 3,1% em relação a 2022. Muito influenciado pelo mercado de trabalho, pelas boas condições do mercado de trabalho, aumento da ocupação, da massa salarial real. Aí teve o arrefecimento da inflação, que foi importante também. E a gente viu muito os programas de transferência de renda do governo, que colaboraram imensamente também nesse crescimento do consumo das famílias. O recuo mais relevante no resultado do PIB foi dos investimentos, menos 3%, cenário que prejudica o potencial de crescimento para a economia nos próximos anos. Se a gente olhar pela ótica produtiva, quais são as únicas duas atividades que caíram no ano, tiveram queda no ano? Indústria de transformação, puxado pela produção de bens de capital, que é considerado investimento, e a construção civil, que também é considerado investimento. Foram as únicas duas atividades que tiveram queda no ano, E aí essa parte de bens de capital muito influenciada pelos juros altos, que encarecem muito o crédito e são atividades que dependem muito de crédito. Tá? Artesãos e artistas plásticos de Patos de Minas vão participar do projeto turístico Minas Santa 2024. O evento é dedicado a São José e será realizado no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. A artista e coordenadora do projeto Marias Artesãs, Marialda Couri, encabeçou e incentivou a participação dos artistas patenses, que devem expor a partir do dia 19 de março, dia de São José e do Artesão, em Belo Horizonte. A Semana do Artesão é uma ação do governo de Minas por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Para Patos de Minas é importante porque é uma oportunidade enorme, além de estar representando a cidade, dos artesãos, porque os escultores também estão participando com a madeira, com o ferro, além de estarem homenageando São José, que é o protetor dos artesãos. Então a gente está muito feliz dessa oportunidade que está sendo dada. Marialda Couri, que também irá expor, tem 76 anos. A artista trabalha com artesanato desde 1964. Ela apresentará na 7ª semana 3 obras. Palha de milho, fibra de bananeira e de coqueiro estão entre os materiais utilizados pela artesã, que ressalta a característica única de cada artista. Eu quis fazer peças diferenciadas, mas mostrando São José de várias fases, porque esses materiais que você está vendo aqui nesse momento, todos eles são aproveitados, como a base do coqueiro, a palha de milho, a fibra de bananeira, que nós trabalhamos muito, que dá trabalho belíssimo, além da criação, porque as peças são únicas. Então não são peças diferenciadas, como são os artesãos também que estão participando. O artista Adão Marins, de 68 anos, trabalha com arte há 55 anos.
Ele irá expor 3 esculturas, 2 em madeira e 1 em sucata, feita com lâminas de serra e peça de bicicleta, entre outros objetos metálicos. Eu produzo meu material, minhas coisas, quase tudo é tirada da natureza ou mesmo as coisas que saem do dia a dia de outras pessoas. A segunda peça eu fiz esse São José, que é em cedro, madeira de cedro, é um entalhe, né? E a terceira peça é sucata de marcenaria, que não deixa de representar a vida do carpinteiro. Zulmar Silva e Maria Salete são outros 2 expositores patenses, que também participarão da 7ª semana dedicada a São José. Maria Salete, de 84 anos, trabalha com artesanato há quase 20. Ela também utiliza palha de milho e fibra de bananeira para o trabalho delicado. Menor, mas trabalho dá, né? Você vê fazer um pequenininho, mas a gente sai bem. As pessoas acham que tem a cabecinha, tem a cabeça maiorzinha, e assim vai levando. Pega... Cada um gosta de uma coisa, né? Cada um gosta do maior. Quando você tem pequeno, esse que é grande. Quando você tem grande, que é pequeno. E aí vai. E a gente faz todo tamanho e põe ali. Põe Mãe Maria, as Mãe Maria também estão lá, e vai fazendo. Trabalho minucioso e lindíssimo, né? O artesão tem essa capacidade, né, de fazer essas peças que você vê na rua, não dá nada por ela, o artesão modifica e se transforma em uma obra de arte, como é o caso das Marias Artesãs, fazem um trabalho belíssimo. A seguir tem a previsão do tempo para o primeiro fim de semana de março. Comerciantes reclamam de modificações no trânsito após obra no bairro Caramuru e manutenção na ponte do Arco causa fila e congestionamento de veículos. Comerciantes do bairro Nossa Senhora das Graças estão reclamando dos transtornos e prejuízos causados por uma obra que modificou o trânsito. Marcelino Caixeta possui uma lanchonete na rua Manuel Dias Pereira e é um dos comerciantes que se sentem prejudicados com a mudança do trânsito após a construção da rotatória. A principal reclamação é referente aos estacionamentos, que literalmente afastaram os clientes do local. Elogiei tanto no começo, eu falei que quando eu tenho que elogiar, eu elogio. Quando eu tenho que reclamar, eu vou reclamar também. Eles arrumaram umas placas aqui, num lugar assim de é proibido estacionar. Eu sei que é onde há faixa contínua não pode parar de estacionar. Mas eles afastaram muito do perímetro e está dificultando, que vem caminhão para descarregar, caminhão de bebida, o caminhão do açougue que vem para entregar carne, que fica proibido parar de estacionar. E outra coisa, eles colocam uma placa no lugar para estacionar num lugar, e o lugar que precisava de colocar, que é dentro da rotatória, colocaram um estacionamento dentro da rotatória, que é totalmente indevido, um estacionamento dentro da rotatória. Não faz sentido. Célia Cristina é proprietária de um açougue na mesma rua. Após as mudanças referentes às vagas de estacionamento, ela tem tido problemas até mesmo para carga e descarga de produtos. Nós somos comerciantes aqui há anos, né? Eles fizeram essa obra, colocaram as placas, né, de proibido estacionar, e eu queria reaver sobre isso, porque para nós ficou péssimo. Não tem como estacionar nem do lado direito, nem do lado esquerdo, né? E você sabe que hoje a correria do dia, a gente precisa de ter mais acesso. Às vezes o cliente passa na sua porta, como não tem como estacionar, ele vai procurar outro estabelecimento. Eu queria pedir, né, uma atitude, né, de não sei quem, né, que pudesse nos ajudar sobre isso. Delba Carvalho tem uma loja de calçados e acessórios. O comércio dela fica bem próximo à nova rotatória. Há 20 anos no local, ela também protesta contra as alterações no trânsito. Está causando um grande transtorno para nós, né? É sinônimo de prejuízo, né? Tanto para os clientes que já estão acostumados. Eu estou aqui há mais de 20 anos. Esse cômodo, inclusive o imóvel, é nosso. Alugamos os dois, então eu vejo uma desvalorização até desse imóvel, né? Para mim aqui também, como
os nossos clientes, né? Como é que vão fazer agora, acostumados há mais de 20 anos. Então, assim, o que era para ser um benefício está sendo um grande transtorno para nós. A obra foi executada pela rede de supermercados Bernardão, como parte de acordo estabelecido com o município. No entanto, os comerciantes da região questionam que um grande comércio foi beneficiado em detrimento dos pequenos comerciantes. Todos os comerciantes aqui são pequenos comerciantes, né, pequenas empresas, né, e uma empresa grande, né, e visto, né, que é uma empresa de fora, né, acredito eu que todo o arrecadamento de dinheiro e tudo não fica aqui em Patos, né, vai para a sede, enquanto nós comerciantes fazemos o giro, né, todo o dinheiro que a gente ganha aqui para manter o nosso comércio, a gente faz a movimentação aqui, na maioria das vezes, aqui dentro, né, da nossa cidade, né, arrecadando, dando empregos, né, para várias pessoas, né, e fazendo o dinheiro girar, né, no comércio local aqui mesmo, né. Porque o que era para ser um benefício está gerando esse transtorno todo. E em prol de uma grande empresa, nós que somos pequenos ficamos muito prejudicados. A Prefeitura informou por meio de nota que houve intervenção no local na tarde de ontem para solucionar questões referentes à instalação de placas de sinalização de trânsito. E conforme a nota, a obra na região foi realizada para melhorar o tráfego de veículos. Quem precisa transitar pela Ponte do Arco tem sido obrigado a exercer a paciência em alguns horários, desde a última quarta-feira. A Prefeitura de Patos de Minas realiza manutenção no local e isso tem causado fila e congestionamento de veículos. A Prefeitura noticiou que nos dias 28 e 29 de fevereiro e 1º e 2 de março, o trânsito na Ponte do Arco ficará em sistema de pare e siga, nos horários de 8 às 11h30 da manhã e de 1h30 às 4h30 da tarde. Todavia, alguns condutores questionam os dias e horários escolhidos para a realização da intervenção, como é o caso do motorista João Batista, que precisa passar pelo local várias vezes por dia. Tem que fazer um pare e siga aí de um lado e outro e fazer uma obra dessa à noite, né? Como é que faz um lugar de movimento igual aqui? Todo mundo na correria? Muito complicado, atrasa a vida da gente toda. A medida é necessária para a instalação de iluminação de destaque na estrutura da Ponte do Arco, que fica sobre o rio Paranaíba. Agentes de trânsito orientam os condutores no local. Ainda assim, pedem atenção redobrada para quem passar pela região. Para o técnico de segurança Almir Dias, que utiliza a ponte para ir e voltar ao trabalho, vale o transtorno para o benefício futuro da obra, que trará mais segurança para o trânsito e local. Vai ajudar mais, que eu passo aqui por volta das 6, 7 horas da noite, aí é tudo escuro, né? Aí já vai ajudar muito, né? É um transtorno que vale a pena, né? João dos Reis, que também é motorista, não deixa de afirmar quanto à necessidade e benfeitoria da obra, mas terá o trabalho prejudicado pela intervenção, pelo menos nesses dias. Assim, mexer final de semana, né? Dia de sábado, de domingo, sábado à tarde, domingo, aí facilitava, né? Pra gente passar pra lá, pra cá, né? É uma obra que é precisa, né? Que é muito escura. Às vezes a gente passa aqui à noite, de manhãzinha, tá escuro ainda, né? É muito escuro mesmo. Vai ficar uma obra boa, mas só porque também eles têm que olhar, né? Porque se deixar aí do jeito que tá aí, o pessoal, os vândalos, né? Quebra tudo. O produtor Vanderlei Souza questiona quanto à logística da obra. Ele acha que deviam ter informado melhor sobre a intervenção e apresentado uma rota alternativa aos condutores. Uma obra dessa ela tem que ser pensada antes de começar a executar. No meu pensamento, você olha uma obra dessa aí, a máquina sobe, fica 20 minutos trabalhando, desce, depois fica mais 50 minutos parado, 60, uma hora. Por que não desviou esse trânsito lá da 365, jogando os carros lá aos patão? E agora ficou aí, ó, nós estamos aqui mais de uma hora parados, querendo ir para a fazenda, não tem como ir, porque é uma obra mal planejada. É lógico, o benefício para a cidade é muito bom, isso aí vai trazer uma segurança, tá zelando. Mas olha o transtorno que tá causando no trânsito. Isso é uma obra de fazer à noite, com fluxo de carro menor, jogando o trânsito para outro local. Isso aí é uma obra que tá faltando administração nisso aí. A Prefeitura disse que a instalação das luminárias LED é realizada conforme cronograma de execução elaborado pelo consórcio Ilumina Patos.
A definição de datas considera o planejamento para a modernização do parque luminotécnico do município, assim como a jornada de trabalho dos prestadores desse serviço. Primeiro fim de semana do mês de março deve ser com tempo instável no Alto Paranaíba e Noroeste. Vamos então à previsão do tempo. Previsão do tempo. De acordo com o IMET, a tendência é de aumento na nebulosidade com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar registra 30%. Em Patos de Minas, no sábado, variação entre 21 e 34 graus. E no domingo, de 20 a 29. Em Lagoa Grande, no sábado, de 23 a 33 graus. E no domingo, de 24 a 35. Em Patrocínio, a máxima prevista para o sábado é de 33 graus. E para o domingo, mínima de 20 e máxima de 31. Em Presidente Olegário, as temperaturas variam de 22 a 35 no sábado e no domingo de 21 a 29. E em Coromandel, no sábado, de 21 a 34 graus e no domingo de 20 a 31 graus. Em instantes aqui no News, quais são os direitos de quem teve prejuízos em acidente por causa da falta de visibilidade? E Defensoria orienta sobre obrigações e deveres nas reclamações sobre mato em lotes vagos. No bairro Alto Limoeiro, uma avenida sofre com a falta de cuidados. Além do mato e dos buracos, falta iluminação na via. Avenida Quinzinho Pintado, uma importante via do bairro Alto Limoeiro, sofre com abandono. Nossa reportagem recebeu reclamação via WhatsApp e fomos até o local e constatamos de perto o problema. Buracos que causam problemas aos motoristas. Com a chuva, a água ficou parada, sendo um ponto ideal para a proliferação do mosquito da dengue. O mato por todo lado, inclusive crescendo e invadindo a própria avenida, atrapalhando a visão de pedestres e motoristas. Outro grande ponto é a escuridão. Nas imagens podemos perceber o quanto a avenida sofre em sua extensão com o escuro. Moradores que não quiseram gravar entrevistas temem pela segurança, já que precisam chegar em casa após o serviço, faculdade e se deparam com essa falta de iluminação. O serviço Ilumina Patos esteve no bairro com a troca de lâmpadas de LED, mas a expectativa é que fosse adicionado postes que eram necessários, o que acabou não acontecendo. Com isso, deixa a avenida com um problema que dura tempos e não parece ter solução. Pois é, sobre isso a Prefeitura disse que a extensão da iluminação da via já está em análise de projeto para posterior execução. Tem data. Quanto ao tapa-buracos, a equipe irá ao local verificar e fazer os reparos necessários na via. Já o serviço de roçada do mato está previsto para a primeira quinzena deste mês. Então, demora um pouquinho para poder chegar essas melhorias na iluminação, nos buracos, mas a roçada deve acontecer aí nas próximas 2 semanas, né, nesse período, de acordo com a nota aí da Prefeitura de Patos de Minas. Essa semana nós mostramos a indignação de uma motorista que se envolveu em um acidente por causa do mato alto em um cruzamento na Avenida JK. Mas quais são os direitos de quem se envolve nesse tipo de situação para ser ressarcido destes prejuízos? Na última terça-feira, uma motorista, Ana Maria Gonçalves, sofreu um acidente de trânsito na Avenida JK, em Patos de Minas. De acordo com a mulher, o motivo teria sido falta de visibilidade por conta do mato alto à margem da via. Eu cheguei aqui na esquina, na parada obrigatória, e como não estava tendo visão para ver do lado esquerdo se estava vindo o veículo, eu cheguei para frente um pouquinho. Aí foi quando o veículo veio e bateu no meu. Imposto a gente tem que pagar podendo ou não. Então, eles não olham se a pessoa está doente, se a pessoa está morrendo. Eles não querem nem saber para cobrar imposto, certo? Então, eu acho que a manutenção da cidade, mato também, às vezes eles falam, porque choveu muito, também eu acho que isso não importa. Eu acho que a obrigação da prefeitura é manter a cidade limpa. Além de cobrar providências para o local, Ana Maria pedia reparação, visto que o carro dela sofreu danificações e que o acidente ocorreu por falta de manutenção no local.
Etienne Nunes, advogada, explica que toda pessoa que sofre um acidente de trânsito deve avaliar quem foi o responsável pelo incidente, para que, no caso de dano moral ou material, caiba reparação. Todas as pessoas que sofrem acidente de trânsito, elas têm que apurar no momento do acidente quem foi o responsável. Para quê? Para, no caso de dano, ele ter a reparação pelo prejuízo que teve, seja um dano moral ou um dano material. Ocorre que, em algumas vezes, é difícil a apuração do responsável, porém, se for possível essa apuração, cabe a ação de indenização para essa reparação, sim. No caso de acidentes em razão de falta de visibilidade por causa do mato, a primeira coisa que deve se observar é quem é o responsável por esse local. Então, se é um proprietário de um ente público, se é um proprietário privado, e se realmente você vai conseguir, né, montar o nexo de causalidade, que seja o dano, e você provar que efetivamente esse dano somente aconteceu em razão da ausência de manutenção, né, da retirada desse mato. Realmente há uma complexidade nessa questão de prova, mas no direito civil todo dano é reparável desde que você tenha o dano, o agente e o nexo de causalidade. Então, o maior número de provas que você conseguir juntar, né, dessa conduta que causou o acidente, é viável para reparação. Ou seja, a pessoa lesada pode pedir indenização e a solicitação vai depender inclusive do valor do dano. Em todo caso, a orientação é reunir o máximo de provas possíveis para conseguir a reparação. Dependendo do valor do dano, você pode entrar no juizado especial de valores mais baixos, né, até 40 salários mínimos, e você pode procurar a justiça comum. Dependendo desse valor, você vai precisar contratar um advogado que vai entrar com o processo para você, desde que você esteja munido, né, com as provas necessárias e que de fato seja um dano reparável. O conjunto probatório ele é muito vasto. Tá? Em alguns momentos você pode ter uma testemunha, você pode ter uma imagem, você pode ter alguns elementos, né, perícias que no juizado a gente não consegue adotar, mas na justiça comum sim. Então assim, existem várias provas que você pode guardar que vai colaborar para essa indenização. Outra questão importante é você guardar todas as provas dos gastos. Então, com medicamentos, o que você deixou de ganhar, que também é um dano reparável, o estrago do veículo, da moto, eventualmente. Então, todas essas provas são necessárias para você conseguir ser ressarcido. Por fim, a recomendação primordial é dirigir com cautela em qualquer situação. Em alguns casos, o conjunto probatório, né, e a indenização é muito complexo de se fazer prova. Então, eu acredito que quando a gente trafega por esses locais que já sabidamente, né, tem uma dificuldade de sinalização, o que a gente recomenda é que tenha um cuidado redobrado, porque ainda que você receba efetivamente o valor do dano que você teve, muitas vezes não vai reparar aquele transtorno, né? E a complexidade da prova do dano moral é muito grande, então às vezes você vai ter realmente só aquele valor financeiro que você gastou ou deixou de ganhar, mas não deixa de ser um transtorno muito grande para a pessoa, então o cuidado é sempre mais viável. Em meio ao grande número de denúncias relacionadas a lotes sujos em Patos de Minas, nós ouvimos a Defensoria Pública que orienta sobre quais são os direitos e deveres. A Defensoria Pública pode ingressar com ação para obrigar proprietários a fazerem limpeza de terrenos. A Defensoria Pública pode ser acionada caso o denunciante não consiga por meio de negociação com o dono do lote, ou após reclamação para tomada de providências pelo município. Para acionar a Defensoria Pública nestes casos, é preciso se adequar nos critérios socioeconômicos, 3 salários mínimos individuais ou 5 por família. A Defensoria Pública está aberta a qualquer pessoa que tenha renda de 3 salários mínimos, até 3 salários mínimos, e que tenha uma renda familiar abaixo de 4 salários mínimos, tá? Dependendo do caso, se a pessoa tiver um número de pessoas na casa muito grande, né, de 4 para cima, esse limite de 4 salários mínimos ele passa a 5 salários mínimos. Esse seria o nosso critério de renda para poder ser atendido pela Defensoria.
Só que, de qualquer forma, a pessoa que passe, né, desse limite, que tenha condições financeiras, ela pode, sem advogado, e mesmo também a pessoa carente, ela pode ir até o fórum e ela pode propor esta ação também por conta própria no juizado de pequenas causas. É gratuito e qualquer pessoa pode ter acesso. O chamado direito de boa vizinhança estabelece regras de boa convivência, como a que dispõe sobre manutenção de imóveis para não prejudicar os vizinhos. O Código de Posturas de Patos de Minas diz que é obrigação de proprietários de terrenos manterem os locais limpos. O Código Civil, no artigo 1277, ele diz que o proprietário ou possuidor tem o direito de fazer cessar qualquer interferência prejudicial à sua saúde ou à sua segurança pelo uso de propriedade vizinha. O Código de Posturas do município, no artigo 236, diz que é dever do proprietário e do possuidor manter o seu lote limpo, capinado e drenado. Desta forma, a pessoa que tem uma demanda de um lote sujo de algum vizinho, ela tem duas possibilidades. Ela pode exigir do município uma conduta de fiscalização, inclusive multando a pessoa que não está obedecendo esse código de postura, ou ela pode entrar com uma ação na justiça, tanto para forçar o município a realizar essa fiscalização, caso não esteja acontecendo essa fiscalização, ou também contra o próprio proprietário ou possuidor deste lote vizinho para obrigá-lo a realizar essa limpeza. São os dois caminhos que ela tem. O defensor público José Sanches Aranda Neto conta que não são raros os casos deste gênero, que chegam até a Defensoria Pública em Patos de Minas. Normalmente, no fórum, a procura é grande. Aqui com a Defensoria Pública já tivemos, sim, alguns casos bem sucedidos, mas não é um número tão grande atualmente. As ações podem ser realizadas tanto contra os donos de propriedades privadas que desrespeitam a lei, quanto contra o município, no mesmo cenário. Da parte da pessoa que está sendo prejudicada, sim, ela tem que exigir a fiscalização do município e a obrigação da pessoa que não está realizando esta conduta de limpeza do lote. Então, a ação que seria proposta contra o proprietário e o possuidor, como o proprietário e o possuidor é o município, seria contra ele, né? É uma obrigação para que ele realize essa limpeza, sob pena, inclusive, de uma multa que pode ser fixada no Poder Judiciário. Direitos, deveres, né? Um termina onde começa o outro. Daqui a pouco, após atropelamento de ciclista, a mãe tenta localizar motorista que se envolveu em acidente. E ainda aumentam processos judiciais para garantir direitos à saúde em Patos de Minas. Após o acidente de um ciclista no último domingo, a mãe do rapaz atropelado tenta localizar a motorista do carro para ajudar no custeio dos reparos da bicicleta. Noite de domingo, na rua Dino de Souza, no bairro Caramuru, um rapaz de 25 anos estava descendo a rua de bicicleta quando foi atingido por um HB20 branco no cruzamento com a rua Manuel Dias Pereira. Nas imagens de câmera de segurança, é possível ver o momento exato do acidente. No momento do acidente, o rapaz atordoado recusou ajuda, mas a condutora do HB20 branco informou que prestaria ajuda e anotou o número do jovem, mas após o fato, a mulher não entrou em contato com a família. Ela deixou ele lá, pegou o telefone dele, falou que entraria em contato com ele depois, né, que ia pagar a bicicleta dele, é uma bicicletinha velha, mas é a única que ele tem para trabalhar. E veio uma segunda pessoa que ajudou ele, que colocou ele no carro, levou ele na casa dele com a bicicleta, porque ela não tinha mais condições em rodar, e ele estava todo machucado. A hora que ele chegou na casa dele, que ele falou: mãe, foi a hora que eu cheguei aqui em casa que eu caí em si, que eu estava muito machucado, porque eu não lembrava até então direito o que tinha acontecido. Foi que eu peguei ele, levei para a Santa Casa, chegou lá, tirou tomografia e ele ficou internado de um dia por outro e acabou fraturando o nariz. E a mulher que falou que ligaria para poder pagar a bicicleta dele, ver se ele precisava de alguma coisa, até ontem não apareceu, sumiu. Devido aos machucados e sem a bicicleta, o rapaz não consegue trabalhar. Não está trabalhando, porque ele está machucado, ainda está sentindo dor e está sem a bicicletinha dele também, porque não tem condições de ficar pagando Uber para cima e para baixo para poder trabalhar. Aí tá tomando remédio e tá ficando aqui em casa, por enquanto. O pedido de Gilda é que essa mulher que atropelou seu filho de 25 anos possa cumprir com o combinado de prestar ajuda. O número para contato com a família é 034 99938 9771.
Que ela possa ter consciência, porque quando a gente atropela uma pessoa, por mais assustada que ela fique, mas ela tem que entender que a gente não deixa uma vida lá no chão e não chama um SAMU ou não liga para a polícia para contar o ocorrido, né? Porque o que ela fez foi um descaso muito grande. Porque nenhum animal a gente não atropela e deixa lá no meio da rua machucado, sem chamar ajuda, sem levar no médico. Não existe. Porque ele caiu, bateu o rosto no chão, como machucou. Como que ele ia falar que não queria ajuda e ela deixa ele lá sozinho? Se não fosse esse rapaz que tivesse aparecido para levar ele em casa, como que seria? Como que tinha ficado? Não pode fazer uma coisa dessa. A gente mostrou há algumas semanas o aumento na quantidade de pessoas que têm recorrido à justiça para garantir o direito à saúde. Em audiência de prestação de contas da saúde em Patos de Minas na Câmara Municipal, os números da auditoria confirmaram o crescimento. Os principais pedidos à Justiça são por cirurgias e medicamentos e materiais. Só no ano passado, 203 pessoas ingressaram na Justiça em Patos de Minas para garantir direitos na área da saúde. Quase 10% mais que em 2022 e 25% mais que em 2021. As principais demandas foram por cirurgia e materiais e medicamentos no ano passado. Não necessariamente esses processos eles foram cumpridos pelo município, porque muitas vezes são procedimentos de alto custo ou alta complexidade, o Estado de Minas mesmo que faz alguma compra de leito, alguma coisa assim. Então, mas tudo que envolve o município a gente contabiliza, e foram 203. Os materiais e medicamentos dividiram aí a principal demanda judicial junto com as cirurgias, né? Aí também temos transporte, institucionalização, avaliação especializada, terapias diversas, as internações compulsórias e denúncias de ouvidoria ou solicitação de informações pelo Ministério Público ou Defensoria. Dentre as ações na Justiça por cirurgias, as cardiológicas foram as que tiveram maior demanda no ano passado em Patos de Minas. A gente vê que tem uma sazonalidade, porque no último quadrimestre, no segundo do ano passado, se vocês recordam, a urologia foi a maior demanda judicial do município. Dessa vez, ela figurou aí em terceiro, né, porque a cardiologia foi a mais solicitada judicialmente. A ortopedia, né, sempre aí presente, 24%, seguido da urologia, vascular, cirurgia geral e as de otorrino também. Uma das ações na Justiça em Patos de Minas que o jornalismo da NTV acompanhou foi o da Jéssica. A adolescente de 16 anos foi internada na Santa Casa no início de setembro do ano passado devido ao agravamento de uma pneumonia. Ela podia seguir com o tratamento em casa, mas para deixar o hospital precisava de um ventilador mecânico. Sem condições de pagar pelo equipamento, que custa cerca de R$73 mil, a família ingressou com ação na Justiça por meio da Defensoria Pública. A sentença saiu em 15 de fevereiro e, na decisão, o juiz Bruno Henrique de Oliveira, da Primeira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Patos de Minas, deu prazo de 48 horas para que a Prefeitura providenciasse o equipamento. O ventilador mecânico já está disponível para a Jéssica. Olha só, nós atualizamos hoje com a família sobre o estado de saúde da Jéssica. Ela continua internada na Santa Casa, mas tem apresentado melhora. A gente deseja muita saúde para a Jéssica, né? Torce para que ela melhore cada dia mais para seguir com o seu tratamento em casa e ao lado da família. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado pela companhia. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br.